Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Maurício. Tudo bem, pessoal? Fala, Samuel, tudo jóia? Boa tarde, Samuel. Obrigada pelo convite. Como sempre, é um maior prazer estar aqui com você e hoje com o Maurício. Eu e o Maurício, a gente já vem tentando, né, fazer alguma coisa juntos há um tempo, e aí você acabou nos juntando. Então, foi ótimo. Foi show, cara. Bom, eu que agradeço a presença de vocês dois aqui novamente no canal Armazém. Vou fazer uma breve apresentação, né, para quem não conhece vocês. Camila, instrutora de yoga, professora PhD, neurocientista. O Maurício é instrutor de yoga, mindfulness, criador do portal Yoga Educação. Então, duas pessoas muito importantes para o yoga no Brasil, no mundo, né? Porque Maurício já está até em Portugal, né, Maurício? É, né? Maurício é chique, gente. Então, seus cursos... pois é, o Maurício é internacional. Internacional. E queria começar, então, o nosso papo aqui, perguntando para vocês como o yoga entrou na vida de vocês. Então, vou ver se a gente consegue, vamos tentar fazer uma dinâmica assim, Camila começa respondendo, as mulheres primeiro, e depois o Maurício, tá bom? Gente, a minha história com yoga é tão incomum, porque assim, o yoga ele passou da minha vida pessoal para a minha vida profissional, então assim, embolou tudo. Mas acho que muita gente talvez possa se identificar com essa minha história, né? Então, em 2006, eu vou tentar falar assim brevemente, porque é uma história longa, né? Mas em 2006 eu tive um início de síndrome do pânico. 2006. Não, antes disso, em 2004, que eu sempre me interessei por essas práticas, eu sempre me interessei por filosofias orientais. Em 2004 eu fiz um curso de formação, não sou muito fã disso não, né? Mas um curso de formação em yoga no Centro Shivananda, mas assim, não era uma coisa que... Assim, eu fiz, não sei, alguma coisa me levou para aquilo, mas não dei importância, e nunca tinha praticado, nunca tinha... Depois disso também acabei não fazendo mais nada com yoga, e aí aquilo ficou latente, assim, ficou guardado. E aí, em 2006, eu tive um início de síndrome do pânico. Eu digo início porque, né, eu acabei não desenvolvendo, e aí foi que entrou o yoga. Eu tive algumas crises de pânico e cheguei aí, nesse período eu estava fazendo mestrado, ali no Instituto de Psiquiatria, ali no Pinel, né, na Praia Vermelha. Então, eu já sabia, assim, exatamente quem procurar, eu sabia quem era o cara que ia me ajudar, o psiquiatra. Então, eu fui ao psiquiatra, fui ao psicólogo, e passei um tempo, assim, mais ou menos um mês tomando remédio, mas eu não gostei de como a minha mente funcionava sob efeito desses remédios, né? Então, eu falei, meu Deus, eu preciso... Olha só como é que foi, eu tinha esquecido completamente que eu tinha feito essa formação em yoga, que foi uma coisa assim bem pro forma, e aí eu pensei, eu preciso de alguma estratégia, assim, eu preciso de uma autoestratégia, porque eu não quero passar muito tempo tomando remédio, assim, eu não gostava de como eu ficava, né, sob efeito do ansiolítico. E aí eu lembrei, meu Deus, as práticas de yoga. E aí eu fui atrás de voltar a praticar, voltar a praticar yoga, mas dessa vez sério, né, dessa vez de verdade. E aí a minha vida mudou completamente. E aí, um tempo depois, assim, umas 2 ou 3 semanas depois, eu conversei com o médico, falei que eu não queria mais tomar, que eu né, estava me cuidando de outras maneiras, e a gente foi com cuidado, né, que tem que ser feito, porque isso não pode ser de uma hora para outra, a gente foi diminuindo medicação e tal, e eu encerrei completamente, né, e a partir desse dia, a minha vida mudou completamente. Então, eu fazia mestrado, eu estudava um outro assunto, e aí no doutorado eu já fui estudar o yoga, porque quando a gente conhece essas práticas, né, Maurício vai concordar comigo,
a gente fica querendo mostrar para todo mundo, gente, olha só como é que isso faz bem, gente, olha só, não, façam isso, porque isso faz muito bem. Então eu falei, eu preciso estudar isso, eu preciso estudar o que aconteceu comigo, preciso levar isso para outras pessoas. Então eu mudei completamente a minha linha de pesquisa, eu já estava bem profunda nas práticas de yoga, e aí no doutorado eu fui estudar essas práticas e como essas práticas, qual a eficácia dessas práticas em pessoas com ansiedade de uma maneira geral, ansiedade clínica, né? Não pessoas que são levemente ansiosas, ansiedade clínica e pânico, e comparar com outras estratégias, como, por exemplo, um tipo de psicoterapia. E aí, pronto, depois disso, assim, quer dizer, antes, né, a minha vida já estava completamente voltada para o yoga, e aí depois eu pude partir para a parte profissional mesmo, né, assim, me dedicar ao yoga profissionalmente também. E foi maravilhoso, foi ótimo, eu não me arrependo. Eu estava com uma bolsa de doutorado, eu não me esqueço disso, uma bolsa de doutorado com uma das maiores neurocientistas do Brasil, com a Suzana Herculano. Hoje ela está lá nos Estados Unidos, mas ela estava no fundão, e eu estava com uma bolsa de doutorado para estudar com a Suzana Herculano, e eu desisti para estudar o yoga. Então, assim, porque eu falei, eu preciso levar isso para outras pessoas. Eu não quero ficar só aqui fechada no laboratório pesquisando em animais. Eu quero também, né, ver essa parte. Eu quero levar para as pessoas, quero ouvir das pessoas, né, meus voluntários de pesquisa, caramba, como isso mudou a minha vida. Então, para mim, né, eu achava que aquilo fazia mais sentido. Então, foi assim, a minha vida, ela mudou completamente, os meus padrões de pensamento mudaram completamente, tudo na minha vida mudou com a prática de yoga. Resumindo, né? E foi ontem, né? 2006 foi ontem, né? Foi ontem, não vamos nem falar sobre isso, né? Nem falar sobre ela. Cara, eu não vou nem falar que eu lembro de você falando as primeiras coisas que você estava escrevendo, que o professor Nilo estava falando de você. Lino, eu conheço esse nome. Lá, o Nilo Pedro, lá da UFRJ. Lá da Educação Física. Meu Deus! Não, o professor Pedro Ribeiro? Não, Nilo Pedro da Cunha Gonçalves. Lá da Educação Física, cara. Depois você lembra dele, calma. Depois eu vou lembrar. Não, porque esse nome realmente não me é estranho, Lino. Daqui a pouco eu lembro. E aí eu lembro quando você começou o trabalho ainda na Praia Vermelha, na psicologia, naqueles seminários de meditação. Ela está começando a lembrar. Yoga é bom para a memória. Tô lembrando. Nossa, isso já tem um tempo, hein? Olha o tempo de estrada, né? Eu sei que quando você mandou, eu falei para a galera do Vidiamandir, eu falei, galera, vai ter um seminário muito irado. Irado é gíria de carioca. Vai ter um seminário muito maneiro. Então, eu acho que vale muito a pena. Cara, o pessoal foi, adorou. Nossa, foi muito legal. A gente ficou de papo contigo depois. Porque era muito legal por conta dessa questão, da seriedade que você tinha ainda nessa pesquisa. Eu rio, porque isso foi ontem. Né? Gente, é impressionante como passa rápido, não, é ridículo como passa rápido, né? Às vezes eu fico... Isso foi, Maurício, em 2011. Esse seminário na UFRJ. Foi em 2011, foi. 2011. Cara, eu me lembro que pode ser. Foi em 2011. Foi um que a gente trouxe um pessoal da Índia, um pessoal da Tailândia, foi esse? Foi na Praia Vermelha. Então, foi em 2011. Lá no auditório da Praia Vermelha. Exatamente. 2011. Com certeza. Foi ontem. Esse seminário, ele foi super importante para a gente, e esse seminário ajudou a formar o que hoje é a Rede Pix do Rio de Janeiro. Foi nesse seminário que a galera se juntou para formar a rede de práticas integrativas e complementares do Rio. O Marco Zero foi lá, que legal. O Marco Zero foi lá, exatamente. Saber, nossa, esse ano a gente estava no Conapix, né? Eu estava conversando muito com a Nanda e com o Moisés, né? E
E, nossa, eu acho que nem isso eles devem estar... Eu vou até passar... Quer dizer, eles vão ver a live depois, eles veem. Mas, pô, muito legal, cara. Foi, aquele seminário, ele realmente mudou tudo e juntou várias pessoas que estavam conectadas com essas práticas. É uma pena que a gente não tenha conseguido fazer um segundo, né? Mas deu um trabalhão, a gente trouxe gente da Tailândia, a gente trouxe o Lama Padma Santen, a gente trouxe o Dharma Bodhi, a gente trouxe a Shirley Telles, lá da Índia. Foi incrível, assim, foi incrível. Tinha um grupo de professores indianos de yoga também, que depois de um seminário, que eu me lembro do cara na minha frente, mas o nome agora me fugiu. Mas foi muito bom mesmo. Temos que repetir. Agora é tudo online. Agora, não, vamos esperar. Ó, o Thiago entrou aqui, a gente pede ajuda ao Thiago e a gente faz um segundo. E faz um segundo. Um segundo em 2021. Mas é engraçado, a minha história com yoga, ela começa um pouquinho antes, em 87. Eu era atleta federado da natação, lá no Flamengo, e o nosso técnico resolveu fazer um teste. E um dos psicólogos que fazia o acompanhamento da equipe, eu acho que o nome dele é Cláudio, eu não tenho certeza. Ele fazia um trabalho com a gente no pré-treino, né, que era de 3h30 às 4h, ele resolveu começar a fazer um trabalho com a gente de yoga, né? Então, só que qual era o protocolo que ele usava? Pranayama, meditação e relaxamento. Não era pranayama, relaxamento e meditação. Era uma sequência curta de meia hora. E o atleta, nadador, ele tem que cair com a musculatura bem adequada para estar na piscina, para ele render o treino. E a gente caía muito relaxado. Só eu e mais a galera que nadava fundo que sentia o benefício, que falava, nossa, aí, tá dando para nadar bem, tá melhor a saída do ar, a coisa tá boa, mas para os nossos técnicos o rendimento era péssimo, porque a gente não rendia a explosão que eles esperavam e a gente só começava a render depois de meia hora de treino. Então, para eles foi uma experiência frustrada, mas para mim foi assim, eu me encontrei com a prática, foi assim muito importante para mim, até porque era a época que eu tinha sobrecarga de treino, a gente tinha o treino da madrugada e o treino da tarde. E eu me lembro como se fosse ontem, a minha tia, eu tinha um tio que fumava horrores. Ele foi aluno do professor Hermógenes no colégio militar, antes da tuberculose e depois da tuberculose. E ele estudava com o professor Hermógenes, ia na casa dele também para as rodas de estudo. Só que ele fumava. Ele me falava, não, tem um pranayama que é assim. Aí ele me mostrava exercício, dava uma baforada. Aí eu falei, tio, não faz isso não, cara. Mas eu entendi o exercício. Eu odiava cigarro. Eu entendi o exercício. E a minha prima falou assim, e minha prima fazia yoga aqui na academia da professora Leia Mello. E me levou para fazer lá. E aí eu comecei a matar o treino às terças e quintas para ir fazer yoga, né? E para mim foi inesquecível, porque assim, eu me recuperava do overtraining e meus tempos caíram, meus tempos melhoraram todos. Por quê? Porque exatamente a terça e a quinta era o momento que eu tinha para reorganizar o meu tônus, sair da sobrecarga na parte da tarde, e eu dormia melhor. Eu só fui me tocar disso uma década depois. E foi muito interessante, porque eu vi assim, nossa, a faculdade me ajudou, e depois eu trabalhava com educação informal, que é um movimento de trabalho que é baseado em cima de psicomotricidade, né? Em que o adolescente é o tutor da criança mais nova. Então a gente tem um link de conversa muito bacana. E a gente tem acampamentos. E aí eu dava yoga no acampamento para eles. E eu gostava muito, né? Aí uma diretora de uma escola soube, me chamou, e daí eu comecei a dar aula no científico, no terceiro ano, e foi, né? Só que aí eu vivi a década de 90, em que eu vivia assim, uma série de estilos de yoga chegando no Brasil, e a gente não conseguia entender como é que isso funcionava. E aí eu tinha a velha guarda falando que as novas modalidades não eram yoga, e eu ficava no meio do caminho, porque eu conhecia todo mundo da velha guarda e conhecia a galera nova. E eu me identificava com a galera nova, né? Porque eu era moleque. Eu era o pirralho da galera, entendeu? E era muito engraçado, porque eu me lembro que aquilo, eu falava assim, nossa,
eu adoro esse modelo de yoga, adoro esse modelo de yoga, adoro esse modelo de yoga, mas o que é o fio condutor que une todo mundo, entendeu? Essa sempre foi o meu questionamento. E à medida que eu fui trabalhando na escola, esse trabalho tomou volume, né? E aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, éramos pouquíssimos professores trabalhando em escola, basicamente 2 professores, eu, professor Quirino, e a gente não tinha com quem trocar. E era uma coisa meio assim, com quem que a gente troca, né, esse trabalho na escola? Vale fazer uma ressalva também, que assim, o movimento das escolas particulares no Brasil, ele foi o potencializador para muitas didáticas e pedagogias que hoje existem na rede pública, porque serviam de pequenos laboratórios, né? E o yoga viveu isso, né? Eu acompanhei essa fase. E em 99 para 2000, a gente tinha tanta linha nova de yoga que a gente não sabia uma questão operacional com relação a isso. E aí eu assumi uma formação que tinha que chegou para o Rio de Janeiro, de um núcleo de pesquisa, né? E aí eu dava essa formação e aproveitei ela para fazer a parte de pesquisa só voltada à educação. E cresceu muito rápido, né? E exatamente a nossa questão toda era por que a prática funciona? E aí, em 2004, a gente montou um núcleo de pesquisa chamado A Ciência do Yoga, que tinha por definição achar a definição operacional para a prática física, né, e o caminho dela para a prática meditativa. E foi muito interessante porque a gente encontrou o Dr. Roberto Cardoso em 2006. Ele tinha acabado de defender o doutorado dele na definição operacional para a prática da meditação, e ele chegou numa coisa que eu achei muito legal. Ele falou: a gente tem que achar a linguagem para levar para a área acadêmica, que até então não tinha essa linguagem. A linguagem era uma linguagem muito mística e esotérica, que veio caminhando com a gente na década de 60 até 90, e não havia uma tradução para o meio acadêmico. E como aquilo me fazia bem, é a mesma coisa que você, me fez bem, eu queria passar para outras pessoas, e o adolescente em véspera de vestibular é um ser que não sabe a faculdade, não sabe o que vai fazer da vida, e ele entra na faculdade com o hábito que ele herdou do ensino médio, né? E hoje, quando a gente trabalha essa inteligência, né, a gente trabalha isso como inteligência, né, a capacidade de acessar a sua inteligência intrapessoal, interpessoal e a existencial espiritual, né, ou inteligências de transcendência, apesar que a área acadêmica não gosta muito desse aspecto, mas isso faz uma diferença brutal, porque dá base para o indivíduo crescer como um elemento parte da sociedade, né? É uma prática simples e autônoma, né? Ele faz em casa. Eu acho interessante você ter tocado nesse assunto. Não sei nem se dá para a gente falar disso agora, hein, Samuel? Qualquer coisa você me corta. Mas é porque é uma coisa assim tão interessante, né? Eu tive uma certa dificuldade na hora de escrever minha tese, porque tem algumas coisas do yoga que são muito tradicionais. E eu estudo com o meu professor desde 2008, né? Meu professor que a gente diz com P maiúsculo, né? Tradicionalmente com ele desde 2008, tem uma ligação muito profunda com a tradição do yoga. Ele foi aluno discípulo de Swami Satyananda, né, da Bihar School. Então é uma linhagem que está comigo, né? Então, de mestre para discípulo. E aí eu tive uma dificuldade em traduzir muita coisa para o documento acadêmico, né? Para minha tese, muitas palavras que não cabiam, que eu tinha que tirar, e aí, sabe, não se pode falar de espiritualidade, não se pode falar disso, não se pode falar daquilo, mas eu acho que eu terminei em 2013, né? Em 2013. De 2013 para cá, já mudou. Já era um pouco tabu em 2013, né? Mas agora, e eu acho que cada vez mais isso vem mudando, porque é inevitável a gente falar dessa esfera, né, do ser humano. Assim, o ser humano tem uma esfera, né,
espiritual, emocional, há quem diga também energética, enfim, né? E aí a gente não pode não falar sobre isso, né? Mas eu tive uma certa dificuldade em traduzir, né, determinados aspectos da tradição para essa linguagem acadêmica. Hoje eu sei que que as coisas se encaixam, sabe? Eu estou um pouco mais... eu estou um pouco melhor em traduzir essas linguagens de mundos diferentes. O meu próximo livro, que está no prelo, está com a editora, se chama O Melhor de Dois Mundos. E aí, nesse livro, eu faço uma ponte entre justamente essa linguagem aí. Então, por exemplo, há poucos dias, o Danilo, que é também um estudioso do yoga, publicou um artigo com o Tiago, que está aqui nessa live com a gente, sobre rede default, né, que é esse conjunto de estruturas que estão ativadas, esse conjunto de estruturas no cérebro que estão ativadas quando a gente está viajando, né, basicamente isso, quando a gente está viajando. E isso com base em outros estudos que já mostraram que quanto mais a gente está em rede default, mais infeliz a gente está. Agora, isso é exatamente o que as antigas escrituras falam. É exatamente a mesma coisa, só que com uma linguagem diferente, né? Então, o que as antigas escrituras do budismo e do hinduísmo e do yoga falam? Onde é que tem que estar a sua cabeça? Sua cabeça tem que estar no presente, ela não pode estar no passado nem no futuro, né? O que hoje a gente chama de rede default, né? A gente está viajando. Ela tem que estar no presente. Então, é exatamente a mesma coisa, só que em linguagens diferentes. Então, é isso que eu acho, é nisso que eu acho que a gente tem que se aperfeiçoar hoje, né? Trazer essa linguagem, né? Já que esses dois mundos estão falando a mesma coisa, só que em linguagem diferente, né? Trazer essa linguagem para o nosso público. Por isso que eu gosto tanto de fazer divulgação científica, porque se a gente fica numa linguagem muito de escrituras tradicionais, as pessoas não entendem. Se a gente fica numa linguagem muito acadêmica, as pessoas também não entendem. Não é? E acham um saco. Então, isso que o Roberto fez, né, de trazer a linguagem para cá, isso é essencial, porque senão as pessoas não vão entender e não vão entender a eficácia que essas práticas têm. Né? Eu me lembro, assim, o professor Hermógenes, a professora Alessia me falou isso, mas eu acho que o professor Hermógenes, ele uma vez falou isso para mim, e ele foi meio que assim, a gíria de carioca, pé no peito, entendeu? Ele falou assim, simplifica. Ô, Maurício, eu sou carioca, tá? Eu sei, você entende. Eu só moro em Sergipe, mas sou carioca, tá? Aí ele falou assim, simplifica porque se você fica naquela linguagem rebuscada do yoga, você não vai acessar, e ao mesmo tempo, no seu dia a dia, meu dia a dia, com criança, com adolescente, com professor, eu tenho que simplificar a fala. E você falou uma coisa que eu achei muito bacana, que é exatamente esse salto que a gente deu de 2000, 2013, e agora que a gente pode estar falando isso. Eu me lembro, assim, eu era olhado na década de 90 muito como um bicho grilo. Não, esquisitão. Ele está dando aula de yoga ali com adolescente, mas como eu era muito pé no chão, eu trabalhava muito com operacional lógico, né, as pessoas davam respeito, mas eu não sabia explicar algumas coisas. Então, eu tinha, dentro uma formação tradicional, falava chakra, nadis, canais de energia, panavayu, danavayu, vyanavayu. Aí eu falei, opa, como é que eu explico isso? Como é que explica isso? Quando a gente abre a peça no anatômico, você não acha nada disso. Não tem. Né? Tem. Aí eu me lembro que eu falava assim, gente, mas será que tem algum órgão do ser humano que tem a ver com esse sistema? Né? E o que eu sempre ouvia era negativa, não, não e não. Meu avô, ele foi praticar, né, por conta de uma tragédia que ele teve na família, ele perdeu o filho dele, e ele era chefe da residência, Miguel Couto, e ele estava lá, vendo os residentes dele, tentando salvar o filho dele. Então foi assim, ele e não conseguiu salvar, e isso levou ele a uma busca de espiritualidade. Eu até hoje eu não sei com quem ele praticou, né? Eu não sei se foi com Caio Miranda, se foi com Hermógenes, não tenho a menor ideia.
isso é uma coisa que eu não sei. Só que quando ele voltou a clinicar, né, ele tinha medo de falar sobre esses assuntos e ser visto de uma forma alienígena. Né? Ainda mais no meio médico, né? Nossa. Pô, o pai dele era médico, o avô dele era médico. Tipo assim, ele tinha até hoje a gente tem nome de rua em homenagem a eles, sabe? Porque sempre teve essa visão muito racional. E não sabia explicar. Aí eu lá no anatômico olhava e falei, gente, não faz sentido, mas deve fazer algum sentido. E tipo assim, aí eu me lembro que caiu na minha mão, literalmente caiu na minha mão. Eu tava na livraria vendo um bando de livro, e aí caiu na minha mão, realmente caiu, né, o livro do Myers, do Thomas Myers, de rotas anatômicas, né, e miofáscias. E aí eu olhei aquilo, eu sentei, comecei a ler. Aí a gente estava com um grupo de estudos que era nas sextas-feiras, que só tinha gente da área médica, que todo mundo questionava a mesma coisa. Eu falava, cara, a gente tem que ter uma correlação. Se eu não tiver correlação, a prática física não faz sentido para o resto. E aí a gente veio com uma tese que, na época, chamaram a gente de maluco. A gente falou assim, seriam as fáscias as nadias? Porque a fáscia tem mais mecanorreceptor do que muitos tecidos do nosso corpo. Isso é só agora que a gente está descobrindo. E a gente começou, lá em 2004, a gente deu um ponto de virada no nosso trabalho, porque a gente começou, primeiro que a gente tinha amostragem, então a gente tinha muita turma, então a gente tinha modelos de aula que a gente aplicava em muitas turmas. Né? Quem dá aula em escola dá uma média de 8 a 9 aulas por dia. Né? Todo mundo da educação física sabe disso. Então você vai refinando um processo de prática de 8 a 9 aulas por dia, por vários segmentos, né? E a gente começou a entender que talvez fosse por ali, né? E foi muito legal porque o Dr. Roberto chegou para a gente e falou assim, olha, o que vocês têm na mão realmente é um divisor de águas de como você está vendo a tradição. Só que assim, os yogis lá do passado não tinham microscópio eletrônico, eles não sabiam que existia isso dentro do nosso corpo, né? E é muito interessante, porque eles estavam certos. Só que, assim, a gente hoje tem uma ciência que está conseguindo explicar isso. A tua pesquisa, cara, é uma pesquisa maravilhosa nesse aspecto. Queria até que você falasse com o pessoal também, porque o que a gente constatou na nossa prática, né, e eu estou falando assim de uma centena de professores trabalhando com uma estrutura de trabalho com crianças e adolescentes. Nosso maior enfoque é muito na relaxação com eles e na autonomia da relaxação, para que eles melhorem o ciclo deles de sono, né? E o trabalho meditativo, trabalhar nesse paliativo também. E como isso beneficia o adolescente, pré-adolescente, o adolescente. E é muito engraçado que a maioria dos artigos fala muito sobre meditação. A gente conversa bastante sobre isso, né, Maurício? A gente sempre conversa sobre isso. Deixa eu só contextualizar o que o Maurício está falando. Eu fiz uma pesquisa, alguns anos atrás, onde a gente observou maior efeito na redução da ansiedade, do estresse e de sintomas de depressão em pessoas que estavam fazendo relaxamento ou relaxação, mais do que em pessoas que estavam fazendo meditação sentada. É uma coisa que eu converso sempre com o Maurício, porque ele trabalha diretamente com isso, né? E a gente observou isso, mas assim, foi surpresa e não foi surpresa para mim. Foi surpresa porque eu acho que eu não pensei que haveria uma diferença, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sei da eficácia da resposta de relaxamento. Quando eu falo de relaxação, estou falando de um relaxamento deitado, né? Onde os voluntários fazem a prática deitada. E aí, assim, é interessante, porque muita gente fala de meditação, de mindfulness, né? Hoje todo mundo só fala de mindfulness, meditação, mas a gente esquece que tem muita gente que não consegue ficar sentado para fazer a meditação, e que isso, por si só, pode ser um fator de estresse, né? Alguns estudos mostram que crianças, quando começam a fazer a prática, mas isso é só no início, né? Ficam com um nível de estresse maior. Por quê? Porque elas estão aprendendo a ficar sentadas, elas não conseguem. E para o adulto é difícil, porque além do adulto
ter vários problemas articulares, né? Assim, o adulto médio não consegue ficar muito tempo sentado, né? Ainda tem também o problema da falta de atenção, de concentração e tal. Então, a meditação sentada nem sempre é bom para todo mundo, né? Enquanto uma prática de relaxamento ou relaxação que a pessoa está fazendo deitada, é uma prática que quase todo mundo vai colher um efeito significativo, né? Então, a gente pôde constatar isso em pesquisa, mas isso é algo que o Maurício já sabe, porque ele faz isso na prática profissional dele, né, Maurício? É engraçado porque, assim, principalmente escolas que... criança, por exemplo, eu estou pegando o segmento do 6º ano, aí eu tenho uma criança que está entrando no 6º ano na escola, então nunca fez aula antes. E aí ele fala assim, a tua aula é para ficar sentado? Ficar sentado sem fazer nada? Eu falei, não, cara, eu vou fazer um monte de exercício, em algum momento ele vai ficar sentado. Pô, na hora que eu ficar sentado, eu posso sair? Porque eu não consigo ficar sentado muito tempo. Aí eu falei, beleza. Mas aí eu faço o seguinte combinado com você. Vai ter uma hora que eu vou até liberar para dormir. Ele, sério que tu vai liberar para dormir? Eu falei, sério, eu vou liberar para dormir. Aí ele, pô, então tu é um cara legal, vou ficar. Aí, o que acontece? O mais interessante, quando a gente entendeu, a yoga educativa trabalha com protocolo, né? Reorganização do gradiente de pressão, reorganização de qualidade ventilatória, estrutura da qualidade ventilatória, para trazer a alostase, a homeostase e a transição para o parasimpático. Então, tem um caminho claro e reto em cima disso. Ele vai fazendo a prática física, vai falar, pô, esse negócio é legal. De repente, ele está sentado em silêncio, ele fala, pô, tu me enganou. Nem percebeu, né? Nem percebeu. Eu estou sentado em silêncio aqui, numa boa, esse negócio é bom, e agora tu ainda vai me deixar dormir? Eu falei, cara, eu vou dar um nana neném, e na escola a gente tem uma almofadinha, aquela R$2,99, simplesinha, eles ainda liberam uma almofada. Eles falam, cara, aí a gente ensina o procedimento de relaxação, e depois eu entro na questão, a explicação da importância da qualidade de relaxação para eles, até para fixar a memória. Eles falam assim, cara, essa aula é muito boa pra gente, porque isso eu levo para a vida. E é muito legal, porque a descoberta que eles fazem, primeiro é o estereótipo. O yoga é aquela coisa inatingível. E a gente vem com um processo que é totalmente palpável. E ele passa isso. Eu estou com contato, agora, esse período de quarentena para a gente é meio estranho, porque às vezes eu tenho algumas turmas que eu estou mais em contato do que outras, né? Turmas que antes eu estava mais em contato, eu estou menos, e outras que eu estava menos, eu estou mais. E os adolescentes, o que eles me relataram muito foi o que eu aprendi na aula, eu estou passando para os meus pais, que na quarentena estão com dificuldade de relaxar. E isso é uma coisa muito bacana, porque assim, eles estão fazendo isso, né? Então, o dia a dia, é engraçado, Camila, você falar, porque o estereótipo da criança é um estereótipo de uma coisa inatingível, né? Até porque, qual é a foto que você vê de yoga? É a pessoa de cabeça para baixo, com o pé na cabeça, Circo de Soleil, né? Yoga Nidrasana, cruzado ali a perna, né? Compressão total na L4, e beleza. Ontem eu estava falando isso com a Luciana Lobo. Alô. A gente estava comentando sobre isso, e ela estava falando, poxa, porque agora, né, eu queria fazer ela está com um trabalho aí, que ela vai começar com o yoga, mas ela estava preocupada porque ela quer fazer o trabalho com yoga, mas as pessoas têm aceitado mais o trabalho com mindfulness ou com a meditação só sentada e tal. E nós conversamos exatamente isso. Então, como é importante, né, a prática do yoga, assim, se a gente pega uma escritura antiga como, não sei, o Hatha Yoga Pradipika, né, que é uma escritura bem antiga do yoga, no Hatha Yoga Pradipika, eles dizem que você tem que começar com aquilo que é mais grosseiro. Você não pode começar com aquilo que é mais sutil. Você não pode começar logo querendo controlar a sua mente. Se você chegar do trabalho e tentar se sentar para fazer uma prática de meditação sentada, né, ou prática de mindfulness qualquer,
vai ser muito mais difícil do que se você preparar o seu corpo, né? Porque é muito mais difícil você começar com a mente, você tem que começar com aquilo que é mais grosseiro, aquilo que você tem mais controle, né, que é o corpo. Então as pessoas acham que yoga é para ficar assim, para virar vegetariano e para ficar bem saradão e para virar um pretzel assim, mas não é. O yoga serve para preparar o seu corpo para o pináculo da prática, que é a meditação. As pessoas esquecem, né? Está lá nas escrituras. É porque a gente tem um estereótipo, assim, o estereótipo que a mídia passa, né, da prática de yoga, do yoga, é muito, né, muito diferente do que é mesmo. Então, o yoga serve para preparar, por isso que ele tem, né, aquela estrutura, começando pelas posturas, que é o mais grosseiro, depois passa para a respiração, depois passa, né, está indo do mais grosseiro para o mais sutil, porque é onde você controla melhor o seu corpo do que a sua mente. Você já quer ir lá controlar a sua mente? Tem que controlar o seu corpo primeiro, né? Então, a gente esquece o que é a prática do yoga por causa desses estereótipos, né? É por isso que eu sou tão... Eu costumo falar, assim, eu amo fazer pesquisa com yoga, eu sei que o yoga tem um componente terapêutico que é inegável, mas yoga não é terapia, yoga não é exercício, yoga não é asana só, yoga tem outros propósitos, né? É por isso que eu acho que a gente tem que manter a relação com a tradição, né? Porque senão a coisa fica sem filosofia, né? sem embasamento. Como eu não sou contra o que o Kabat-Zinn fez com mindfulness, não. Mas, assim, mindfulness hoje virou essa coisa que você tem que ser formado em mindfulness para você trabalhar com isso, enquanto mindfulness não é uma formação, é um estado mental, né, que você pode adquirir com a prática de yoga, com a prática de artes marciais, com o Tai Chi Chuan, enfim, né, com a meditação sentada. Como é que você vai secularizar isso? Aí não tem nenhum embasamento, aí não traz a história do budismo, né, da relação do budismo com o mindfulness. Então, eu sou um pouco chata com isso. Eu acho que a tradição ela vem para poder explicar para a gente essas coisas, né? Olha, yoga não serve só para isso, não. Yoga não é para você virar um pretzel, yoga é para isso, isso, isso e isso, né? Então, eu acho que isso é importante, bem importante. Acho que a gente está falando aqui sem parar, né? A gente não deixa nem o Samuel entrar, coitado. Samuel, qualquer coisa você dá um alô aí. Qualquer coisa você chama a gente. Chama a gente. Mas você por favor, continue. Você falou uma coisa que eu concordo, Camila. Engraçado que no meu caminho de yoga, eu comecei num ponto, dei uma volta e voltei para o mesmo ponto, né? Porque a minha primeira professora, ela sempre trabalhou, ela está fazendo 90 anos hoje, professora Leia, e está fazendo 90 anos agora, esse ano, e ela é uma pessoa que tem uma linha de prática. Ela estudou com a Iyengar na década de 70, ela foi da primeira turma do Patabí Joyce em 69. Então, assim, ela tem um background violentíssimo, e ela tem a capacidade de simplificar. Um dos professores dela, o Bodavichenko, ele dava muita importância à parte de meditação. Ele, na década de 70, começou um projeto em Sorocaba para meditação em escola, né? Isso era muito legal, porque ele vinha com uma visão muito clara de trabalho. E a prática da professora sempre foi uma prática muito simples, até porque a maioria da turma dela era uma turma de pessoas de mais idade, né? E eu me lembro que quando eu saí da prática dela e comecei a estudar práticas com uma galera mais nova, a gente tinha uma coisa de postura. Não vamos esquecer, em 1990 alguma coisa, o Pedro Kupfer chegou para mim, cara, esse livro é muito legal, The Light on Yoga. Aí o livro do Pedro estava assim marcado, as posturas que eu ia fazer com risquinho. Essa eu consegui fazer, essa eu consegui fazer. E eu entrei na onda dele. Eu esperoquei o livro, porque na época a gente não achava esses livros, e essa postura eu consegui fazer, essa postura eu consegui fazer. Só que aquilo me trazia uma confusão mental pelo excesso de trabalho postural, e eu não conseguia entender o ponto-chave que me dava a qualidade meditativa que eu tinha na aula da minha professora. Ou seja, eu tinha um excesso de coisas, eu tinha práticas com muitas informações,
e que, na verdade, atrapalhavam a qualidade do foco. E isso foi uma coisa que depois eu fiz um questionamento, ou seja, o que é o estado de foco? O que é esse estado de atenção? Qual é o estado de atenção que eu tenho que ter no momento acordado, na hora da prática física, no momento da meditação, no momento da relaxação? O que é essa linha que a gente vai chamar de yoga? Porque eu vejo assim, se eu não sei aonde eu quero chegar com o aluno, eu sou um cego guiando outro cego. Eu não posso ser um cego, eu tenho que saber exatamente para onde eu estou conduzindo esses alunos, até porque uma responsabilidade muito grande é a gente cuidar do filho dos outros. Né? E a gente está ensinando uma tradição milenar, e eu me lembro muito, a professora Glória Areira, ela me deu muitas questões, ela falou assim, você tem uma responsabilidade muito grande, você está lidando com o bem mais precioso de uma família, que são seus filhos. Isso não é uma coisa para ser feita de forma leviana. E por isso que a minha preocupação muito grande em ter um procedimento operacional embasado para eu poder replicar isso na escola e o pessoal poder replicar. Você falou uma coisa que eu acho que é fundamental. Formação, sabe? O que é uma formação? Sabe? É você apresentar uma estrutura, explicar por que aquela estrutura funciona, explicar a razão da tradição daquela estrutura, porque senão também não é nada, é só mais uma técnica, porque a gente está lidando com organismos vivos, a gente não está lidando com uma máquina. O corpo humano é uma máquina, é um organismo vivo que tem sentimentos, tem emoções, e basta uma coisinha fora do lugar que você desestrutura um adolescente. Isso é muito sério. Ainda mais que o teu público é bem específico, né? Então, assim, você tem que ir adaptando, né, a prática para criança, para adolescente, né? Tem toda uma questão do desenvolvimento do cérebro, da falta de atenção, porque crianças, né, não têm lobos frontais maduros, a gente sabe disso. Então, toda a prática tem que ser direcionada, né, para esse público, com cuidado, eu acho, sei lá, de repente até maior, né? Ainda mais que você está com o filho dos outros, né? Não, total. É uma coisa que, assim, foi engraçado. Eu estava numa live com a doutora Elisa, e uma das perguntas foi em cima disso, né? E aí eu estava falando, a gente não dá meditação para criança. O conceito de adulto de uma meditação, ela não é dada para criança, porque ela desconstrói o processo lógico de organização de informação, e a criança está estruturando isso. Eu trabalho concentração dos sentidos, eu trabalho o foco específico para a criança aprender a usar o mecanismo maravilhoso que ela tem, que é o corpo dela, né? E a qualidade do relaxamento que ela vai proporcionar, porque adolescente é um negócio, uma galera engraçada. Você tem que, de vez em quando, o pessoal fala assim, pô, lá vem a aula do tio Maurício vai daqui a pouco falar aqueles casos cabeludo da pessoa que tem um problema de saúde grave, e aí ele acaba sempre parando no dorme bem para você não ter problema de saúde, né? Aí você tem que dar de vez em quando você tem que dar aquele impacto, né? Aí eu falo assim, de que adianta vocês estudarem alucinadamente, tomarem 2 litros de café e não dormir direito e não fixar a memória? Uhum. Se você não fixar a memória, você não lembra de nada no dia seguinte, você não vai passar na prova. Exatamente. Aí, pô, cara, que coisa horrorosa você falou. Não, os moleques me adicionavam no grupo de WhatsApp. Aí 11 horas da noite, eu ouvindo aquela porcaria, eu tentando dormir, eu ouvia aquele negócio tocando. Eu falei, gente, vai dormir, né? Eu acho super importante o André estar aqui falando. André, que prazer, viu? Prazer te conhecer aqui, nem que seja assim, né? O André está falando uma coisa importante aqui, que é muita gente não sabe, ou pouco se fala, né? De que essas práticas de meditação e de relaxamento, elas não são para todo mundo, né? Tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue mesmo, né? Eu acho que para quem não consegue fazer a prática de meditação, a pessoa tem que procurar, sei lá, de repente, não sei, fazer algo que envolva movimento, faz um tai chi, Qigong, maravilhoso, né? Então, assim, às vezes, tem gente que não consegue mesmo, né? Ou faz só a prática de yoga, e aí o professor, com cuidado, vai induzindo aos poucos uma
uma técnica ou outra mais meditativa, mas, assim, é importante falar isso porque muita gente se sente frustrada, né, porque não consegue. E algumas pessoas, de fato, têm essa dificuldade, né, assim, eu acho que tudo é treinamento, né, e é um treinamento que a gente está fazendo também. Então, depois de você passar vários meses tentando, eu acho que você acaba conseguindo. Mas pode acontecer que a pessoa, né, aquilo não é a prática para ela, e também é importante falar isso para que ela não se sinta frustrada, né? Ele está falando aqui que as pessoas recomendam como se fosse algo que qualquer pessoa pode fazer. Exatamente. Eu acho que o yoga e as práticas, elas são para quase todos. A gente pode falar assim, né? Para quase todo mundo. Eu acho que seria uma boa. Porque tem gente que realmente exatamente, eu ia falar isso agora, André, pessoas com esquizofrenia. Inclusive, tem um site, que eu até esqueci agora, mas é um site que publica estudos com práticas de meditação, onde alguns grupos, algumas populações em específico tiveram piora em sintomas, né? E uma dessas populações é de pessoas com esquizofrenia, né? Ou pessoas com transtorno bipolar. Então, em alguns casos, pode sim piorar, né? Tem algumas práticas do yoga que podem induzir mania em pessoas que estão na fase de mania, pode piorar, né? Pode piorar, assim, então tem que ter muito cuidado, e aí a pessoa tem que entender mesmo da prática de yoga, né? Porque você está lidando com a fisiologia, com a anatomia, com a parte energética também da pessoa, emocional. Então você tem que saber onde você está pisando. Exatamente. Isso que você fala me lembra que, assim, eu, uns 10 anos atrás, em um dos grupos de um trabalho que eu tenho, o André também tem, de yoga do riso, essa turma era à noite, era de adulto, então eu sempre passava questionário de avaliação antes e depois, né? E nem todos tinham uma aceitação, uma questão positiva com relação à prática, né? Exatamente, e aí os casos que não tinham aceitação positiva, quem era? Bipolar diagnosticado. Então, isso acendeu uma luzinha vermelha, porque o nosso quadro de anamnese ele tem que ser muito mais refinado para a gente poder adequar uma prática para uma pessoa, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Camila. Nas suas pesquisas, na relação entre uma comparação entre a questão da meditação e a questão do relaxamento, o que mais te chamou a atenção no que diz respeito a esse benefício do relaxamento? O que mais chamou a atenção nisso? Você diz assim, na redução dos sintomas? Isso. A gente utilizou para essa pesquisa, a gente não utilizou nenhum parâmetro fisiológico, eram só escalas e questionários, né, da psicologia, mas o que me chamou a atenção é que foi uma diferença grande nas 3 escalas que a gente utilizou, ou seja, nos parâmetros de estresse, nos parâmetros de ansiedade e nos parâmetros de depressão. Então, nos 2 grupos houve redução, né, desses sintomas, mas naquele grupo que fez a prática de relaxamento, a redução foi muito maior. Nas 3 escalas, nas 3 variáveis, isso me chamou a atenção, porque eu imaginava que as pessoas pudessem ter uma resposta melhor pelo fato de ser deitada, porque dos nossos voluntários, nenhum nunca tinha feito nada parecido, nenhuma prática contemplativa, nada. Então, eu imaginei, vai ser mais fácil para eles ficarem sentados do que ficarem deitados do que ficarem sentados, né? Então, talvez tenha aí uma pequena diferença, ou o que a gente fala aí em pesquisa, uma tendência, né? Que é algo não significativo. Mas eu não podia imaginar que a diferença fosse grande e fosse significativa. Isso me fez pensar em, talvez, aplicar mais essas práticas na minha pesquisa do que, por exemplo, não sei, práticas de respiração, os pranayamas, ou, por exemplo, só meditação sentada, né?
Então, hoje, eu dou aula na Faculdade de Medicina e o coordenador lá da medicina falou, eu quero implementar essas práticas de mindfulness para os alunos de medicina, porque são alunos que têm muitos problemas, enfim, de transtornos mentais, inclusive pensamentos, ideações suicidas, né? A coisa lá é pesada mesmo. E aí eu falei para ele assim, posso ter carta branca para fazer um protocolo diferente que não seja só mindfulness? E ele falou, pode. Então, eu tenho feito, quer dizer, a gente interrompeu agora por causa da pandemia, mas vamos voltar na semana que vem, né, mesmo online, enfim, né, não tem jeito. Então, eu implementei um protocolo onde tinha muito mais prática deitada para eles do que prática sentada. Então, tinha uma prática ou outra sentada, mas como eu tive carta branca, né, então eu achei que seria melhor para eles, né, e aí, assim, você tem que conhecer o teu público. Então, para eles, que já passam o dia inteiro em pé, que já passam o dia inteiro sentados, porque estão em várias aulas, é o dia inteiro de aula, vamos fazer uma prática deitada, né, com eles, eu acho que vai ser muito mais eficaz. Então, isso, a gente colheu alguns dados, né, porque eu falei, não, deixa eu aproveitar esses voluntários aqui de pesquisa, né, então colhi alguns dados e vamos ver o que vai dar. Talvez eu tire alguma informação daí, apesar de não ser uma pesquisa, né, é um projeto de extensão, mas vamos ver o que vai dar. Agora, eu tenho utilizado muito mais as práticas de Yoga Nidra, as práticas deitadas, do que só as práticas sentadas, pode ter certeza. Cara, fico super feliz em você falar isso, porque assim, o nosso protocolo do Mindfulness Educacional, ele leva em conta processo de relaxação, soltura de tônus muscular, controle ventilatório e organização da ventilação. Então, o protocolo que ele vai... E o que acontece? A galera de Fund 2 em diante, né, pré-adolescente em diante, eu trabalho muito em cima desse protocolo para eles fixarem, terem autonomia e praticarem em casa. Né? E assim, e eles falam que eles preferem muito mais do que só ficar sentado. Até porque o adolescente tem uma resistência a muita gente falando no ouvido dele. Né? Eles gostam de fazer meditação guiada com música, ok, mas a meditação em silêncio, em Mauna, para eles, de ancoragem respiratória, é um pouco mais complexa. E aí, quando a gente faz esse trabalho triangular, né, que eu chamo, esse triângulo de base, nossa, o rendimento deles é muito bom. Né? A gente está agora acabando de organizar os questionários, né? A gente vê ao longo, algumas turmas a gente usou com questionário, mas nem toda escola libera a gente de usar questionário. Né? Sim. Tipo assim. Sim. Complicado, né? A gente não pode fazer a avaliação, a nossa avaliação não tem disso, né? Mariana está falando aqui, desculpa, eu achei que você tinha acabado, fala. Não, é isso aí. Não, que Mariana está falando uma coisa importante aqui, que existem vários tipos de práticas meditativas e hoje em dia, assim, só existe mindfulness, né? Só existe mindfulness. Então, eu acho interessante a pesquisa com mindfulness, mas eu acho que existem outras práticas, né, que devem ser levadas em consideração. Eu acho que tem que ser mais ou menos o que Maurício faz, né, um protocolo que ele, de maneira muito sensível e muito inteligente, adequou aquela população dele, né, que é uma população pediátrica, assim, de crianças e adolescentes. Então, tem que ter uma... Né, não basta só meditação sentada. Você tem que ter, principalmente para essa faixa etária aí, tem que ter eu acho, né, um componente de movimento. O componente de movimento faz toda a diferença, né? E aí passa por uma respiração, e aí passa por um relaxamento deitado, né? Tem que ter esse protocolo, né? Acho que isso tudo foi retirado quando a prática foi secularizada, né? Da maneira que foi. A mesa que você mediou no Conapix, Camila, aquela mesa era uma mesa que eu falei, cara, essa mesa é tudo de bom. Era você, a Lu, a Marta Lovisaro, o Dr. Roberto. A Marta Lovisaro foi uma pessoa muito importante na minha vida, porque assim, a gente até então não conseguia fazer essa transposição para o meio pedagógico, porque a gente não tinha um modelo acadêmico de trabalho.
E a doutora Marta, ela é psicomotricista, ela veio com a psicomotricidade e a maioria dos primeiros pensadores da psicomotricidade fizeram yoga. E todo o trabalho nessa questão foi assim, foi o que deu um norte para a gente em termos de poder fazer essa transposição entre a área da tradição e a área acadêmica. Isso que você está falando é fundamental, porque ela também batia nesse ponto, ou seja, eu só tenho o prazer da relaxação se a turbulência motora que gera afetividade for saciada pelo movimento. Então, esses fantasmas psicomotores, se eles não são acalentados no adolescente, ele vai ter a resistência de relaxar, porque ele não vai ter esse prazer. E você na sua pesquisa entende, o cérebro ele tem que estar lá, tem que ter tido o disparador da adrenalina, da ocitocina, da serotonina, o conjunto tem que ter sido estimulado para depois ele falar assim, cara, agora é hora de descansar. E é esse equilíbrio que a prática traz. E eu sou suspeito de falar. O Thiago está falando aqui também uma coisa importante, né? Que existem mindfulness e mindfulness a serem considerados em cada caso e que, de fato, tem que se ter muito cuidado. Eu estou lendo agora sobre um conceito que eu acho que todos aqui vão gostar, Thiago, André, você, Mariana, o pessoal todo que está aqui, que é o conceito de bodyfulness, que é muito parecido com o conceito de mindfulness, mas da importância que tem a movimentação, né, para a aquisição dessas qualidades mentais, né, que, na verdade, você faz um trabalho para você adquirir uma qualidade mental que a gente chama de awareness, que não tem uma tradução muito boa assim, para o português, né, que é como se fosse uma percepção. Meu professor chama de percepção passiva não diferencial. Eu gosto dessa definição. E aí você consegue desenvolver awareness e, consequentemente, mindfulness muito melhor quando você tem um componente do corpo, daí esse conceito de bodyfulness, que é bem legal, assim, depois se vocês não conhecem, depois dá uma pesquisada, que é bem interessante, e assim, o nosso corpo, todo o desenvolvimento cerebral, né, assim, dizem as teorias mais recentes, a teoria de endurance, né, andou casado, né, evolutivamente, com a nossa capacidade de se movimentar. Então, não tem como você, né, tirar uma coisa da outra, assim, é impossível, né? O Homo sapiens, ele só conseguiu desenvolver o cérebro que ele conseguiu porque ele consegue correr, porque ele consegue se movimentar. É por isso que a falta do movimento faz tão mal. Então, assim, não dá para a gente tirar esse aspecto do movimento, né? Total. Isso, André. Isso. Isso que você está falando é genial, sabe por quê? Porque eu na escola eu defendo muito isso, a prática do yoga, a prática física, o que a gente descobriu no nosso trabalho? Que o trabalho postural, dos asanas, ele vai fazer o quê? Ele faz um escaneamento pela trama de fáscias de toda a capacidade de biotensegridade do corpo. Isso faz com que o cérebro reconheça o esquema corporal como ele é hoje. E isso faz com que todos os sentidos se balizem pela qualidade tônica. E a qualidade tônica, ele tem um impacto direto no mecanismo de luta e fuga. E esse impacto no mecanismo de luta e fuga, ele é fundamental para eu regular a homeostase do corpo. Perfeito. E essa homeostase que vai dar qualidade para a meditação e para a relaxação. Então, quando eu consigo fazer o desenvolvimento do protocolo ventilatório, protocolo postural, porque é bem interessante, porque se o protocolo postural não está adequado, você cria confusão mental, ao invés de você criar organização. É contraproducente, né? É contraproducente. Por isso que as práticas com excesso de postura, sem organização do padrão ventilatório, elas não criam qualidade de meditação. Elas são disfuncionais. Sim. E isso foi o que a pesquisa apresentou, né? E o protocolo que a gente construiu em cima disso apresentou, porque não adianta de nada eu dar uma prática, falar um termo em sânscrito, uau, dar uma postura
torção de 360 graus com o pé na cabeça e respirando em uma narina, e o cara, quando sentar para meditar, ele vai ter dor na lombar. Não adianta de nada. Exatamente. Então, é uma coisa que, assim, ela faz todo sentido, até porque a gente tem que entender que a gente tem que simplificar para poder levar o yoga de forma segura à maioria das pessoas. E na escola eu não tenho lugar para risco. Eu não posso ensinar um Sirsasana para criança. Eu tenho uma lesão de cervical. Eu não posso ensinar uma postura em apoio bipodal, em apoio unipodal, para uma criança de 4 anos que ainda não está com a estrutura organizada. Eu também não posso trabalhar excesso de isometria, que vai tirar o quê? A qualidade de movimento. O corpo é feito para o movimento. A criança tem que ter prazer em se movimentar, né? E na escola eu defendo muito que, assim, pessoal, eu tenho alguns pedagogos que falam assim, não precisa dessa aula da educação física. Eu falo, cara, essa aula é fundamental. Ela trabalha pulso combativo. O pulso combativo é o que vai pegar o teu mecanismo de luta e fuga e coloca em trabalho. O yoga vai trabalhar o ponto da homeostase, do equilíbrio. Então, as duas aulas são fundamentais para essas crianças e esses adolescentes, sabe? E como isso cria um caminho que a pessoa tem autonomia, né? E isso que você está falando, cara, é fundamental, porque se a gente não tem essa relação com o movimento saudável, até mesmo assim, excessos de isometria, sem trabalho ventilatório, sem trabalho de movimento, eu também prejudico a criança na aquisição de correr, saltar, pular, rolar, que é fundamental. Sim. Eu acho interessante, né? Hoje a gente está falando aqui brincando, porque é a imagem que o yoga mostra na mídia, né? Que as pessoas têm do yoga é essa, assim, uma pessoa super magra, sentada numa postura, pessoa vegana e que não sei o que, são vários estereótipos, né? E aí a gente está aqui tentando passar, né? O que o yoga pode trazer de verdade, qual é a tradição e tal. Mas essa tentativa de mostrar que o movimento é importante, né, que o yoga é um conjunto de práticas, é antigo, né, no próprio, voltando a citar o Hatha Yoga Pradipika, que é essa escritura maravilhosa. No próprio Hatha Yoga Pradipika, no início, né, no primeiro capítulo, o autor, Swami Swatmarama, fala, eu estou aqui para falar o que é, de fato, o Hatha Yoga. Por quê? Porque naquela época também já estava uma bagunça, né? O que é yoga de verdade? Já estava uma bagunça, século XIV, século XIII. Então, vamos trazer aqui o que é yoga. Yoga tem essas... que é um manual, né? O Hatha Yoga Pradipika. O yoga tem essas práticas aqui. Tem que ter movimento, né? Então, a gente está aqui, séculos e séculos depois, falando sobre isso também. Engraçado. E ele coloca assim, a Hatha Yoga é um caminho para a Raja Yoga. Tipo assim, ele já de cara, assim, Patanjali é a tradição, todo o processo tradicional, né? A gente já começa sabendo do que se trata. Uhum. E isso foi muito interessante, que no centro de pesquisa, né, no portal, a gente dividiu a nossa pesquisa em 3 núcleos, né? Um núcleo de caminhos históricos, para entender quais são os textos, que texto diz o quê, e como a gente faz a recitação, né? E nisso o pessoal do Vidya Mandir, cara, foi assim, foi fundamental, porque a Glória, né, a gente aprendeu na tradição. Eu recito, eu entendo, eu medito. E aí a gente foi vendo as Upanishads que estavam dizendo isso pra gente. Né? O núcleo do ciência foi assim, agora que a gente está entendendo isso, como é que a gente põe isso no concreto, não é? O que é esse concreto? Né? E o nosso núcleo de metodologia é assim, vamos escrever isso em linhas práticas, como é que a gente organiza a aula, né? E fazia toda a diferença, porque quando eu entrei no estudo da tradição, eu tinha um prazer nas recitações. Mas assim, né? Eu fazia isso. Então, tudo que eu sabia até agora era só e agora... Era isso. Porque, às vezes, assim, você lia uma Upanishad, eu lembro assim, o Jonas estava, cara, esse Upanishad é muito legal.
Aí, vamos pegar e vamos estudar. Então, cara, ela é muito legal. Tipo assim, você ficava maravilhado. Porque esses textos, eles são textos que envolvem... São textos exegéticos, né? Então, envolve que uma outra pessoa que tenha tido transmissão, que tenha recebido a transmissão, possa passar o que realmente os autores querem dizer ali. Não é um livro de ficção que você vai abrir e vai ler completamente, é outra coisa, é outro. Eu vou ler a Gita antes de dormir. É outra coisa. Existe, você tem que entender o contexto. Eu acho incrível, assim, a Shirley... Você conhece a Shirley Telles? Ela é uma pesquisadora, né, do yoga, e ela também faz... Ela tem uns artigos, assim, incríveis, que mostram, assim, essa ligação, né, da ciência com a tradição, e eu acho que a gente tem que juntar mesmo esses dois mundos, né? Eles não estão, para mim, pelo menos, eles não estão separados, né? Eu consigo, assim... eu falo isso sem a menor vergonha, assim, sabe? Para mim, né, é o meu dia a dia. Então, eu consigo, por exemplo, pegar um livro de anatomia, ou ensinar neuroanatomia para os meus alunos, ou ensinar neurociência, entender aquilo tudo, amar aquilo tudo, e sentar no meu altar para fazer um Ganesha Stotra, para vocalizar o meu mantra. Para mim, são coisas, sabe, que pelo menos, né, para mim, não precisam estar separadas. Então, hoje... tem muito essa separação, né? Vamos falar de mindfulness porque é secular, e não vamos envolver absolutamente nenhum termo em sânscrito. Vamos chamar de escaneamento corporal, vamos chamar Yoga Nidra de escaneamento corporal. E ponto final, né? Por quê? Porque essa ruptura com a tradição, a gente bebeu dessa fonte, é tão bonito, né? Então, eu sou a favor, eu acho que a tradição, ela tem que ser mantida, a gente tem que falar sobre a tradição também, né? Eu dou muita importância, tanto que, assim, a gente tem uma etapa que, assim, é estudar os textos, né? Fazer a recitação, porque isso é o que faz a fundamentação. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar um grande cuidado na escola, porque... Sim. Eu sei que eu vou e volto nesse ponto muitas vezes. E tem uma questão religiosa, né? Também. Exato. Claro, com certeza. E existe uma questão, e a preocupação, o impacto da cultura. Porque, assim, o yoga, ele é um Darshana do hinduísmo, ele tem um ponto de vista, né? O Samkhya, ele tem vários paralelos, como uma leitura na casta védica pós-budismo, e que tem um impacto muito grande nessa construção, nessa organização. E a gente tem a questão de que a criança é uma responsabilidade muito grande. Se eu dou um elemento que é alienígena à cultura dela, da tradição familiar, religiosa dela, é um ponto de conflito. E aí já não é uma coisa sensata. A gente tem vendo retrasado com algumas câmeras de vereadores fazendo toda a questão de a implantação do yoga dentro de escolas municipais, e eu coloquei muito essa questão. Ou seja, o trabalho que a gente faz, ele tem uma pesquisa, tal qual o Mindfulness fez. O John, ele fez uma pesquisa, ele fez uma transição. A transição dele foi uma transição muito difícil, tá? Entre essa questão toda da tradição, enxergar o que é a essência e ensinar para essa população, né? Esse foi um dos grandes méritos do trabalho. Mas, ao mesmo tempo, se eu descontextualizo, eu não consigo entender muita coisa, que eu só vou ter ensinamento lá na tradição. Né? Então, é muito engraçado, porque, ao mesmo tempo que eu tenho professores que vão falar tecnicamente do assunto e que nunca botaram o pé na tradição, eles conseguem entender a base daquilo. Né? E é muito interessante que todas essas tradições antigas, tradição védica, a védica é mais antiga, a própria Cabala em si, você tem textos que eles se interrelacionam entre si. Você tem a Isha Upanishad, quando você estuda a Isha Upanishad, tem trechos que você pega Bereshit, que é a Gênesis, né? Que é você vai ver que é a mesma coisa. Eu estou falando o mesmo ponto. Né? O que leva até alguns pesquisadores a questionar quem foi aquele cidadão chamado Abraham, né? Que
como todo uma tradição cultural judaico-cristã. Sim, né? sim. Você tem pontos de convergência que você só entende através da tradição. Uhum. Né? E hoje, cara, eu acho que assim, a nossa sociedade, nessa pandemia, ela está fazendo uma reavaliação sobre os seus princípios, né, o que é importante. Eu acho que nunca... Não, o que é legal é que a sociedade está sendo obrigada a olhar para dentro, né? Sim, olhar para dentro, para sua família, né? O pessoal que está assistindo a gente, assim, eu e Camila, volta e meia, assim, a gente está conversando. Pô, como é que tá aí? Porque ela tem duas meninas, a gente tem 3 meninos e uma menina. Então, tipo assim, todo dia. É o caos. É o caos. É como você... peraí, deixa eu respirar, deixa eu meditar. Deixa eu dar atenção pro meu filho. Sim, é como a gente lida com isso no dia a dia. Não, meu professor fala que a parte da prática mesmo é a integração. É a integração com o teu dia a dia, né? Porque é ali que tu vai testar a tua prática. Na integração, sabe? Porque é a parte mais difícil. É a parte mais difícil. Porque ficar lá na minha aula de yoga sentadinha, onde está tudo love light, né? Tudo tranquilinho, tudo arco-íris, aí eu faço para todo mundo. Mas a integração, né, é que é o difícil. E aí, como ele fala, ele brinca que ele fala que o sadhana supremo, né, a prática suprema, é relacionamento. Então, você tem que integrar e se relacionar, né? Essa que é a prática mesmo. Então, no dia a dia, né, vira esse caos, assim. Então, se você não tiver a tua prática no dia a dia, aí eu acho que a parte da tradição ajuda, né? Dá um embasamento filosófico também, a gente se prende a isso para poder ajudar, né? No caos do dia a dia. E hoje é interessante que, assim, pesquisas como a sua, que começam a trazer luz sobre a tradição, né, e formas da gente comunicar com o Ocidente, lógico, racional, é fundamental, porque pavimenta, né, tá falando uma lá com o Dr. Roberto, tipo, isso pavimenta uma prática milenar sendo ensinada de uma forma segura. Sim. Né? Sabe, né, disso, assim, os antigos yogis e os antigos rishis, eles já sabiam disso, eles usavam o próprio corpo como laboratório, mas a nossa sociedade precisa disso, né, então o yoga, a meditação, hoje eles estão passando o que a acupuntura e a medicina chinesa passou aí alguns anos atrás, e hoje a acupuntura, ela tem uma aceitação quase que universal, né, então é importante. O trazer para a ciência é super importante, evidentemente. Né? E hoje o Brasil ele tem um protagonismo muito interessante, porque as PICs, elas abrem uma porta para a gente muito importante de poder fazer esse elo de ligação com a sociedade. Sim, sim. Né? Sim. E mais do que nunca, pesquisa é importante. Sabe assim, quanto mais... a gente está numa pandemia e isso é fato. Quanto mais pesquisador sério, metido, mais informação a gente tem para combater ela. Sim. A gente lançou aqui agora, eu já vou dar a palavra para você, tá, Samuel? Porque se deixar aí o Maurício aqui, a gente vai embora. Mas deixa eu só complementar aqui, que a gente está fazendo uma pesquisa agora com essas práticas em pessoas que estão em isolamento, né? Eu falei, como perder essa oportunidade? Não posso, é quando as pessoas mais precisam, vamos ver. Então, meus alunos que estão brilhantemente conduzindo aí as práticas, quer dizer, claro que não é presencial, né, são gravações com a minha voz, eu acho que pelo menos isso, né, uma pontinha de pessoalidade nisso tudo, né, porque se eu mandasse para os voluntários de pesquisa uma gravação aleatória, eles não iam se identificar. Então, uma gravação com a minha voz e tal, mas eu não queria perder essa oportunidade. Então, vamos ver que resultado vai sair, né? Daí, vamos ver. Cara, isso é maravilhoso, Camila. Nossa! Vamos ver o que vai sair. São dois grupos diferentes, né? Então, um grupo de pessoas mais velhas, trabalhadores, de uma maneira geral, né?
numa determinada faixa etária, e aí tem o grupo controle e o grupo que está fazendo as práticas, e no outro grupo é só de estudantes, assim, então são os alunos da universidade, né, também, que estão em isolamento, mas que só estudam, e aí o grupo controle e o grupo que está fazendo as práticas. Então, vamos ver, né? Não é uma pesquisa perfeita, a gente sabe, tem alguns vieses, porque, enfim, né? Eu não estou lá e a gente não está acompanhando outras variáveis, mas num período de isolamento é o que dá para a gente fazer, a gente não queria perder essa oportunidade. Nossa, vamos ver. Só a pesquisa a nível de questionário, isso daí dá um monte de coisa. Dá um monte de coisa, Dá um monte de coisa. É análise estatística até o ano que vem. Camila, se ficar, a gente vai, porque aqui o Instagram a gente não vai. derruba a gente. Eu já estou aqui super preocupada, porque 1h15 a gente está falando direto. Samuel, tá por aí, cara? Gente, está tão maravilhoso o papo, tão esclarecedor. Eu acho que as pessoas estão curtindo tanto, eu estou vendo aqui os comentários, que vocês podem continuar quanto tempo vocês quiserem. Vamos fazer 1-2, então? Eu acho que a gente pode fazer 1-2, hein? Tem pano para manga, não? Mas, assim, se a gente não parar agora, a gente tem os nossos filhos, entendeu? Senão já viu, né? É verdade, é verdade. Eu estava comentando aqui, antes da gente entrar, para o Samuel e para o Maurício, que eu tomei uma chamada da minha filha, né, que foi aniversário dela essa semana, e ela deu o primeiro pedaço do bolo para o pai, e fez questão de falar por quê, porque a mamãe está trabalhando muito, e a mamãe não sai do computador. Então, eu tomei essa chamada aí. Então, não é, Maurício? Já é um aviso, assim, para a gente não ficar tanto tempo no computador, né? Nem falo, até porque senão depois eles invadem o teu computador. Verdade, verdade. Samuel, olha, eu topo uma segunda, hein? Eu também. Então já é só marcar. Eu acho que outras pessoas poderiam estar aqui também com vocês, né? Eu venho conversando com Thiago Sanches, Luciana Lobo, e outras pessoas que vocês queiram convidar, por favor. Eu acho que a gente pode pensar, Thiago, Luciana, Danilo faz um trabalho também tão legal com pranayamos, com yoga, o André, que está aqui também. Nossa, tem Roberto. Roberto. Nossa, tem muita gente. Nossa, boa, né? Isso aqui dá para brincar. Dá pano para manga, né? Dá pano para manga, né? Sim. Algumas pessoas estão pedindo contato, Samuel. Você pode colocar o meu e o do Maurício, por favor? Pronto. Aqui é coisa chique, entendeu? Aí sai embaixo. Tá. Então, vamos só fazer uma parte rapidinho. Camila, fala do seu curso que está vindo aí, que você estava preparando. A gente esquece. Eu sou péssima mesmo. Eu acabo os cursos e aí, meses depois, as pessoas falam assim, você tem um livro, tal, não sei o quê. Por que você não falou no curso? Não, eu sou péssima de marketing. Maurício, obrigada. Então, gente, deixa eu falar um pouquinho do curso, que esse curso já é bem tradicional e assim, a gente já está na 12ª turma. É um curso que eu particularmente amo, se chama Respiração e Saúde Mental. Então, nesse curso eu falo sobre os aspectos neurocientíficos da respiração e prática, muita prática, falo sobre respiração, como que a respiração pode ajudar em determinados transtornos mentais, para quem, quando, em que quantidade, onde. Esse curso, que é um curso presencial, mas agora está passando para online, ele vai acontecer no dia 13 de junho, vai ser pelo Zoom, e aí qualquer informação, vocês precisam entrar no centrodamente.com.br, centrodamente.com.br, e aí tem lá as informações, tem ementa, tem valor, tudo direitinho. Obrigada, Maurício. Agora, por favor. Por favor, agora. Agora você fala do seu, Maurício. O Portal Yoga Educação está fazendo os cursos dele, a gente também está fazendo essa transição toda, né?
Então, a gente está agora colocando os nossos cursos todos online. A gente teve agora o Ciência do Yoga, que a gente entrou com os protocolos da prática física, tivemos o de Mindfulness, que entramos com os protocolos, esse triângulo que a gente está falando aqui, tá? A gente entrou com esse protocolo, a gente vai ter assim, todos os nossos módulos viraram online. O curso da Faculdade Fernão Dias também, ele está, que era todo presencial, ele está se tornando online também, e ele é voltado à parte de saúde, organização de quadros de aula para psicopatologias, fisiopatologias e como fazer essa adequação em aulas coletivas e aulas individualizadas. Isso também a gente está passando por essa transição e ele está ficando online todo, né? A gente começa agora em agosto o da Fernão Dias, né? O www.faf.edu.br/yoga, né? As inscrições estão abertas. E o do Portal Yoga Educação, a gente também está com todos os módulos sendo convertidos no EAD. E agora em junho a gente está só com de planejamento, que é só para quem já trabalhou os outros módulos. E em julho a gente está com Fundamentos da Yoga Educativa, que é exatamente o nosso módulo voltado à parte escolar, né? Que é o módulo 1. Eu acho engraçado que esses módulos... eu fragmentei a formação em módulos, porque assim, cada vez que eu entro no módulo, eu volto a pesquisar, eu sempre aumento mais alguma coisa. Né? Vai dando aquele desespero que a gente vai vendo que a gente não sabe nada, né? Quanto mais a gente lê, menos a gente sabe aquele desespero? Não, eu me divirto. A minha esposa fala assim, Maurício, chega. A gente, você gosta de estudar, né? Você vai. Os cônjuges sofrem. Não, Mariana ama. Mariana tá aqui, ela também vai, mas tem uma hora que a gente se conhecia, a gente fala, chega. Chega. Dá atenção para as crianças, porque a gente fica fascinado, cara. Eu vou contar uma historinha para você. A gente trouxe o Dr. Roberto lá para o Rio de Janeiro, na Academia da Professora. Aí, a Academia da Professora cabe umas 40 pessoas bem confortáveis. Tinha 80. O Dr. Roberto deu o curso dele num triângulo de 40 centímetros quadrados. Nossa. E ele estava empolgado falando. Eu só sei que assim, o zelador bateu na porta. O curso começou às 4, às 9, todo mundo perguntando, ele empolgadíssimo. E o zelador, olha, a gente vai precisar fechar o prédio. Tudo bem? Meu Deus. Tipo assim, e vocês também não podem ter tanta gente assim, né? É verdade, né? É melhor a gente acabar, né? A Leia, a professora, fala assim, tá tão legal. Olha, se tudo der certo e essa situação que a gente vive acabar logo, a gente também vai estar juntos num curso presencial no Rio, né, não, Maurício? Juntos. Presencial no Rio e assim, Camila, tu já é minha convidada para um monte de coisa que você já sabe disso. O negócio é, agora no online, tudo é mais fácil. Exatamente. Tá, então, olha, Samuel, a gente está estourado, né? Deixa eu só então agradecer aqui. Foi muito, muito bom. Queria agradecer a todas as pessoas maravilhosas que entraram aí, um monte de gente legal aqui dando várias sugestões aqui e opiniões. Maurício, finalmente, né? Foi muito bom. Obrigada mesmo. E Samuel, sem comentários, foi maravilhoso. Obrigada pelo convite. Samuel, show, cara. Gente, eu que agradeço vocês. Não só eu, mas muita gente que está aqui está esperando a parte 2 já. Ou todos que estão aqui. E a gente fica à disposição de vocês, ter pessoas como vocês trazendo uma linguagem tão acessível, né, para as pessoas, é tão importante, né? Então, o canal está em portas abertas sempre para vocês. Obrigada, muito bom. Super bem. Camila, muito bom. Muito bom, Maurício, muito. É um grupo de pessoas, assim, eu venho falando isso com a Lu, que com o Thiago também, quando a gente se encontrou, e agora com várias pessoas que estão aqui, é um grupo de pessoas que tem que ficar sempre junto, para a gente fazer várias coisas. É isso aí. Muito gratidão mesmo, mas... Obrigada. Daqui a pouco os nossos cônjuges estão ligando, assim... Isso aí. Tá bom.
Obrigada, Obrigado, gente. Obrigada mesmo, tá? Bom final de semana para vocês, bom final de semana para todos. Muito obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigada.